vez o verso 14. O verso 14 diz assim: certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então vejam só, o apóstolo Paulo ele descreve aqui agora a igreja para quem ele estava escrevendo. Ele fala sobre os romanos. E ele fala de uma característica dos romanos, daquela igreja em Roma, no caso, né? Ele diz que eu acho que vocês são, sim, aptos para se aconselharem uns aos outros. O que Paulo está falando aqui? Depois de exortar bastante aqueles irmãos da igreja de Roma a viverem em união, não é isso que a gente estava trabalhando? A terem paciência uns com os outros, a se amarem uns aos outros, ao mais forte ter paciência com o mais fraco, ao mais fraco não julgar precipitadamente o mais forte. Paulo lutando aqui pela harmonia da igreja. Agora ele diz: eu não estou subestimando vocês, tá? Paulo está dizendo assim: não é que eu sei que vocês são crentes maduros, eu não estou subestimando vocês. Ele diz que sabe que eles eram crentes cheios de bondade e conhecimento. Por que bondade e conhecimento? Por que Paulo ressalta exatamente essas características na igreja de Roma? Talvez bondade aqui, na linguagem do apóstolo Paulo, se refira a uma característica dos crentes mais fortes, que derramavam carinho, derramavam benignidade, benevolência sobre a vida dos mais fracos. Eles tinham paciência, tá? Eles tinham conhecimentos, eles sabiam o que eles precisavam fazer, certo? Então Paulo ele ressalta a característica dessa igreja. Tá? Lembrem disso, irmãos. Uma igreja sadia, ela é marcada pela bondade e pelo conhecimento. Pela bondade e pelo conhecimento. Então Paulo explica que ele reconhece que aqueles irmãos de Roma, eles estavam aptos. Eles eram crentes maduros. Ele está dizendo: eu sei, gente, eu sei que vocês são crentes maduros. Eu não estou aqui. Você imagina. Vejam só, o apóstolo Paulo nunca tinha visitado Roma. Eles nunca tinham visto Paulo. Não existia internet. Paulo não aparecia no YouTube. Paulo não mandava mensagem no WhatsApp. Eles não conheciam Paulo vividamente. Paulo não era o pastor daquela igreja. Então quem é Paulo para estar mandando uma carta, a principal carta do Novo Testamento, a carta talvez mais significativa do Novo Testamento, a carta aos Romanos, para uma igreja que ele nem conheceu pessoalmente? Vocês lembram que eu expliquei para vocês, no início da exposição da carta aos Romanos, que ninguém sabe exatamente quem plantou aquela igreja. É uma igreja que nasceu, talvez, de um crente que estava lá no dia de Pentecoste. Vocês lembram que no dia de Pentecoste eles falaram em línguas e cada um entendia a mensagem do evangelho na sua própria língua? Talvez um crente ali romano levou essa mensagem de volta para Roma. Ele estava em Jerusalém e levou para Roma. E aí, provavelmente, esse crente deu início a um trabalho lá em Roma. Porque ninguém sabe como a igreja de Roma surgiu. Então Paulo estava escrevendo para uma igreja que ele nem conhecia pessoalmente. Paulo nunca visitou Roma. Então eles podiam pensar: Paulo, você nem é nosso pastor. Que preocupação é essa que você está tendo com a gente? Está escrevendo e falando que a gente tem que fazer e tal coisa. A gente não precisa disso não. Certamente ele não estava falando nisso, né? Mas se eles tivessem qualquer pensamento parecido com esse, Paulo conclui dizendo: gente, olha, eu não estou subestimando vocês, tá? Eu não estou querendo me meter, mas preste atenção, eu sou um apóstolo, tá? Eu sou uma autoridade estabelecida por Deus. Eu quero explicar para vocês. Eu não subestimo vocês. Eu sei que vocês são aptos para se exortarem uns aos outros, ele diz. Eu sei que vocês possuem dons, vocês têm capacidade para se repreenderem uns aos outros. Aí a palavra que ele usa aqui, apto para admoestar, a palavra admoestar, irmãos, pode ser traduzida por aconselhar. Eu sei que vocês são aptos para se aconselharem, certo? Vejam só que coisa interessante. A maturidade da igreja, ela é reconhecida na capacidade que os membros da igreja têm em se aconselharem uns aos outros. É assim que Paulo reconhece a maturidade daquela igreja. Eu sei que vocês são aptos para se exortarem uns aos outros. Então é interessante, irmãos, a gente pensar que essa é uma característica fundamental de uma igreja e de uma liderança madura. De uma liderança madura. Nós, pecadores, a gente precisa ser corrigido o tempo todo. E não só pela liderança, como Paulo estava fazendo, mas entre nós. Paulo diz: eu sei que vocês podem fazer isso entre vocês. Então veja só, ao mesmo tempo que Paulo diz: eu sei que vocês podem fazer isso, mas eu sou uma autoridade.
ele tá estabelecendo duas coisas necessárias na vida da igreja. A vida da liderança, a autoridade estabelecida por Deus, e a maturidade da igreja entre eles. Ou seja, a maturidade da igreja não anula a necessidade da liderança. E a liderança madura, ela é necessária mesmo na vida de uma igreja madura. Então, se não for assim, irmãos, a gente vai sofrer muito, porque a gente precisa disso. Mas a liderança, reconhecidamente, ela não faz isso sozinha. Ela não pode admoestar a igreja sozinha. Isso também cabe aos membros da igreja. Eu quero mostrar para vocês pelo menos 2 versículos sobre isso. Hebreus capítulo 3, verso 12 e 13, o escritor aos Hebreus diz assim: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí o escritor diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele diz assim: cuidado para vocês não se afastarem do Deus vivo. Como é que a gente faz isso? Ele diz: se exortem todos os dias. Como é que a igreja é preservada da apostasia, de abandonar? É quando os irmãos estão sempre se exortando. Aí lá no capítulo 10, verso 24, o escritor diz assim: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele fala: considerem-se uns aos outros para estarem sempre se estimulando ao amor e às boas obras. O escritor está dizendo: vocês precisam fazer isso. Vocês precisam se estimular, vocês precisam se exortar. Isso é fundamental na vida de uma igreja madura. O pastor John Piper, irmãos, ele pega a partir dessa lição aqui de Hebreus, ele diz assim: a perseverança na fé acontece na vida da comunidade. A perseverança cristã é um projeto comunitário. Ele está dizendo: a gente só pode seguir firme quando a comunidade está entrelaçada, ele diz. Aí ele termina dizendo assim: reunir-se em grupos pequenos, exortar um ao outro diariamente pelo telefone, pela internet. Não sobreviveremos sem isso. Não sobreviveremos sem isso. Então, uma igreja marcada por isso é uma igreja madura. A imagem da igreja imatura qual é? Qual é a imagem da igreja doente, da igreja imatura? É a igreja dividida. É a igreja em que aqueles que se chamam irmãos, eles não se exortam mutuamente. Por que isso acontece? Por que a gente não se exorta, gente? Por que a gente não se repreende? Por que a gente não se instrui? Por que falta isso na igreja? Por falta de intimidade, por falta de preocupação, de consideração um pelo outro, e por falta de abnegação. Eu não quero sair da minha zona de conforto para ir falar uma coisa que o outro não quer ouvir, para ele não ficar chateado comigo. Por quê? Por que falta intimidade na vida da igreja? Porque a gente não está junto. Porque a gente se contenta com uma ida fria para a igreja, sem relacionamento. Eu vou para a igreja, eu quero ir logo servir o culto e ir embora. Por que falta preocupação na vida da igreja? Por causa do egoísmo, do individualismo, porque os meus problemas são sempre maiores do que o problema do outro. Então imagine que uma pessoa está passando por uma situação terrível, e você senta do lado dela, e você vê a situação, ouve o que ela diz e começa a falar de você. E é você. E você pisa e você despreza o problema alheio. Então falta abnegação. Eu não quero sair do meu conforto, falar de coisas que o outro precisa ouvir, mas que eu não quero falar, porque isso é muito chato. Que ela vai ficar com raiva de mim. Que eu já tenho muita coisa para me preocupar. Eu não quero mais uma para me preocupar. Agora imagine uma igreja cheia de pessoas assim, desse jeito.
E uma igreja de pessoas autocentradas, pessoas que estão cheias da sua própria vida, pessoas que estão com a mente conturbada, cheia de preocupação com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua construção, com os seus planos, que não se exortam mutuamente, que não se encorajam, que não se advertem. Essa é uma igreja doente. Essa é a imagem que Paulo está tentando passar aqui. Mas uma igreja sadia, irmãos, é uma igreja em que os membros têm maturidade e disposição para se sentarem um ao lado do outro e dizer: meu irmão, o que aconteceu com você? Meu irmão, por que você está agindo assim? Meu irmão, não vá por esse caminho. Meu irmão, você está errado. Essa é a igreja sadia. Essa é a igreja que as pessoas sabem conversar. Essa é a igreja que a pessoa sabe se comunicar. Ela sabe cumprir uma agenda. Ela sabe falar por que aconteceu isso, por que eu não fiz isso, por que eu deixei de fazer aquilo, por que eu tive que fazer isso. Se comunicar. Essa é uma igreja madura. Tem um pastor que ele dedica os seus escritos ao aconselhamento bíblico. É o Eduardo Welsh. Ele diz assim, escute isso: somos chamados para cuidar das almas uns dos outros. Desejamos levar ao Senhor nossas lutas e ensinar uns aos outros, de modo que a igreja seja fortalecida e o mundo possa testemunhar a sabedoria e o amor. Porém, como temos uma longa lista dos nossos próprios problemas, podemos facilmente achar que é melhor deixar o cuidado com os outros a cargo daqueles que são mais qualificados. Mas o reino de Deus opera de maneira, algumas vezes, inesperadas para nós. Aqui, os fracos, os humildes, são aqueles que fazem o trabalho pesado do cuidado pastoral. Ao que parece, o Senhor se agrada de usar pessoas comuns, mediante atos de amor, supostamente comuns, para que sejam os principais colaboradores no amadurecimento do seu povo. Se você confia em Jesus e não em si mesmo, e se você se sente fraco e desqualificado, então você está qualificado. Você foi chamado para isso, para exortar, para aconselhar, para ouvir. Todos nós somos chamados para isso. Versos 15 a 16, irmãos, diz assim: entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, do sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então Paulo diz assim: eu estou falando isso para vocês, para trazer algo novamente à memória de vocês. Vejam só, depois de dizer mais ou menos que ele estava falando coisas que os irmãos já sabiam, ele está dizendo: eu sei, gente, que vocês já sabem disso. Eu sei que vocês têm maturidade, vocês estão aptos, eu sei disso. Que apesar de estar ensinando alguma coisa para eles, ele reconhece que eles tinham maturidade suficiente para cuidar uns dos outros. Paulo diz que ele está falando tudo isso, mais uma vez, para trazer a memória deles, porque é assim que a gente é. Porque é assim que nós somos. A gente precisa o tempo todo ser relembrado daquelas verdades fundamentais. Precisa disso. Por isso o domingo é necessário. A repetição é necessária. A regularidade é necessária. A pregação, a comunhão é necessária regularmente. Porque a gente deve ser relembrado sempre daquilo que é necessário. E Paulo deixa claro, irmãos, que ele tem feito isso por causa da graça que Deus deu para ele. Eu estou fazendo isso, gente, porque Deus me deu essa graça, essa responsabilidade. Eu tenho que fazer isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim: essa é a minha obrigação. Eu sei que vocês sabem, mas eu tenho que fazer isso. Então talvez vocês estejam cansados de ouvir, mas eu tenho que falar. Eu fui chamado para isso. Ai de mim se eu não falar. Esse é o meu papel. Então perceba que a linguagem diferenciada de Paulo, diferente do restante da carta aos Romanos, ele está caminhando para a conclusão. Ele deu início à conclusão da carta e ele transformou
a carta agora de uma coisa muito pessoal. Ele está falando de uma maneira intensamente pessoal agora. Ele envolve as emoções dele, ele envolve o papel fundamental dele na vida da igreja. Esse é, irmãos, esse é o ministro do Evangelho. Ele não é um professor que apenas instrui o intelecto. Que o ministro ele deve falar ao coração e à consciência. Ele não é o psicólogo, se envolve de uma maneira impessoal com o cliente, que ele deve derramar o seu coração e ele absorve profundamente todas as queixas dos seus discípulos. Porque o ministro ele deve exortar, ele deve repreender, ele deve escutar, não de maneira formal, mas pessoal, sendo afetado profundamente pela vida da igreja. Por isso Paulo ele faz questão de concluir desse jeito. É necessário que eu faça isso, gente. Não é só ensinar a doutrina, ele diz. É maravilhoso tudo que eu falei para vocês, mas eu preciso falar ao coração e à consciência de vocês. Essa é a vida do ministro. Tem um texto, irmãos, que volta e meia, esse texto já tem alguns anos, que ele roda no grupo dos pastores. Né? Um puritano chamado John Flavel, ele descreve assim o ministério do Evangelho. Ele diz: de fato, não é tanto o custo dos nossos trabalhos, como o desprezo deles que nos mata. Não é o que a gente faz, mas o que a gente faz e que é desprezado, que mata. Não acontece conosco como acontece com os outros trabalhadores. Eles acham o seu trabalho como eles deixaram. Mas nós não, ele diz. O pecado e Satanás bagunçam quase tudo o que fazemos. As impressões que a gente deixa sobre as almas do nosso povo, num sermão, desaparecem antes do próximo. Sim, ele diz. Temos de lutar em defesa das verdades que pregamos, bem como estudá-las até ficarmos pálidos, pregá-las até o ponto de desmaiarmos. Receberemos peitos doloridos, dores nas costas, pernas trêmulas, mas se pudermos, por todos os meios, ser aprovados como servos fiéis de Cristo, ouviremos aquela voz saindo da sua boca: muito bom, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Então imagine que Paulo tinha isso no coração. E Paulo ele chama o ofício dele aqui, no texto que a gente leu, de sagrado encargo. Quero que vocês compreendam como é que Paulo está sutilmente descrevendo a obra que ele está operando na vida da igreja de Roma. Ele diz: por causa do sagrado encargo que Deus me concedeu. Talvez tem Bíblia que traduz isso aqui pelo dever sacerdotal. Ele chama o trabalho dele, é mais ou menos como um dever sacerdotal, um ministério sacerdotal que ele está fazendo. É um trabalho sacerdotal que Paulo está fazendo. Como assim? Ele usa uma linguagem que transmite a ideia de que ele está servindo como um sacerdote no tabernáculo. Isso é muito interessante, porque quando ele no verso 16, vejam aí, no verso 16 ele fala: no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Uma possível tradução seria a seguinte: no dever sacerdotal de consagrar o Evangelho. Então é como ele está dizendo assim: porque para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Vê quanta informação. O que ele está falando aqui, irmãos? Paulo literalmente, ele está dizendo que ele é como um sacerdote e ele está oferecendo, pela consagração do Evangelho, os gentios como oferta a Deus. Vejam só, escutem isso. Paulo, como ministro do Evangelho, ele está oferecendo os gentios como oferta a Deus. Como oferta a Deus. Ele está baseando isso aqui em uma passagem lá de Isaías. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia. Isaías capítulo 66. Por favor, irmãos. Abra no profeta Isaías, capítulo 66.
verso 18 a 20. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Isaías 66, versos 18 a 20. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Vejam só, ele diz, elas virão e contemplarão a minha glória. Porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram como arco a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Aí preste atenção que ele diz agora, ele fala, trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor. Por oferta ao Senhor. Percebam aí, o que é que Paulo ele cita esse texto? Ele está citando indiretamente esse texto de Isaías. Ele está dizendo que pelo ministério do Evangelho, nós somos atraídos ao Senhor como oferta consagrada ao Senhor. Então ele diz, para que Deus aceite a minha oferta. Que oferta era essa que Paulo estava oferecendo? Os gentios. Ele está dizendo que o povo que ele estava pastoreando era uma oferta consagrada ao Senhor. Nós somos uma oferta ao Senhor, irmãos. Escute isso. Nós somos uma oferta oferecida ao Senhor. Por isso que lá no capítulo 12, Paulo disse, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, como oferta, a gente deve ser puro. Como Paulo diz, ele diz, como oferta aceitável ao Senhor. Como é que a oferta é purificada, ela é aceitável? Porque ele termina dizendo assim, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Gente, olha a quantidade de informação preciosa que a gente tem só nesse versículo aqui. Paulo diz que como um sacerdote, ele pega a igreja para quem ele está pregando, e ele está pegando essa igreja e oferecendo a Deus como uma oferta consagrada. E essa oferta só pode ser aceitável a Deus se o Espírito Santo purificar essa oferta. A igreja ela tem que ser apresentada pura ao Senhor. E Paulo era responsável por isso. Por isso que a gente leu aqui na leitura continuada, em Filipenses capítulo 4, ele começa dizendo, vós, minha alegria, minha glória, minha coroa, ele fala. Vocês são a minha glória. Eu vou prestar contas diante de Deus da igreja que eu pastoreei, ele está falando. Preciso apresentar uma igreja pura ao Senhor. Mas ele depende absolutamente da ação do Espírito. Porque não é o homem que vai purificar a igreja, mas é o Espírito através do Evangelho, da palavra. Você é uma oferta aceitável, agradável ao Senhor? Você tem buscado viver uma vida pura? É assim, irmãos. Então Calvino, ele descreve assim o ministério do Evangelho. Ele diz assim, o sacerdócio do pastor cristão consiste, por assim dizer, em oferecer os homens em sacrifício a Deus, ao conduzi-los à obediência do Evangelho. O pregador do Evangelho deve ter como sua meta, na realização do seu ofício, oferecer a Deus as almas purificadas pela fé. Esse é o ministério do Evangelho. Essa é a única responsabilidade. Máxima responsabilidade. Versos 17 a 19 diz assim, eu tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles
aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Até aí. Então ele diz: eu tenho motivo de gloriar-me em Cristo Jesus. Vocês já ouviram muito, né? A Bíblia ensina isso, que a gente não deve se vangloriar, se ensoberbecer. Quem é você para se gloriar de qualquer coisa? Foi Deus que deu tudo para você. Mas Paulo ensina a gente. Como é que eu posso me gloriar de alguma coisa? Ele diz: eu devo me gloriar em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a minha glória. Como é que ele faz isso? Ele reconhece o ofício dele, sem soberba, sem vanglória, porque a glória dele estava em Cristo Jesus. Então, se a gente está em Cristo, irmãos, a gente reconhece que tudo vem dele. Eu posso dizer assim: eu tenho habilidade para fazer tal coisa. Como é que eu não me vanglorio disso? Porque em seguida eu devo pensar: foi Deus que me tornou apto para fazer isso. Essa responsabilidade Deus me deu, isso é um fardo que Deus me deu e um privilégio. Foi Ele que me deu. Por que é um privilégio? Porque é um dom. Porque é um fardo. Porque você deve usar isso. Deus está requerendo algo de você. Então Paulo diz: eu me glorio em Cristo Jesus. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, era tudo o que importava para Paulo. Em outro lugar, em Gálatas 6,14, Paulo diz assim: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Senão na cruz de Jesus. Você se gloria de quê? O que faz o seu coração coçar de soberba? O que faz com que você olhe de maneira arrogante para alguém? Quando você é exatamente igual ou pior, porque só há um que recebe toda a glória, que é Deus. A única forma, irmão, de você se gloriar verdadeiramente é se a sua glória vier de Cristo Jesus. Sem Cristo não há glória. Tudo é vanglória, tudo é vaidade. Então, mais uma vez, ele usa da linguagem do sacerdote. Ele fala nas coisas concernentes a Deus. Não é isso que está escrito aí? Ele diz nas coisas concernentes a Deus. É exatamente a linguagem da carta aos Hebreus. Em Hebreus capítulo 5, verso 1, o escritor diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus. Paulo está dizendo que ele é como um sacerdote, cujo trabalho é tratar das coisas concernentes a Deus. O ministério integral do Evangelho. Minha preocupação são as coisas concernentes a Deus. Para quê? Qual é a grande missão que eu tenho? Conduzir os gentios à obediência, ele diz. Qual era o ministério, então, sacerdotal na prática? Conduzir a obediência. Levar a obediência. Levar as suas ovelhas à pureza de vida. Esse era o grande objetivo de Paulo. Que Deus receba um povo puro, de boas obras, um povo consagrado a Ele, que viva para Ele. Então você tem alguma dúvida sobre isso? O que é o ministério do Evangelho? O que você espera do ministro do Evangelho? Se não a palavra, a pregação, a instrução, a exortação, a aplicação, o aconselhamento. Como é que Paulo exercia esse trabalho, irmãos? Ele diz que não era pela própria força dele. O que ele fazia então? Ele conduzia o povo a Deus por palavras e obras, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Por isso que em outro lugar, lá no livro de Atos, o ministério é chamado de ministério da palavra e oração. Ele se dedicava ao estudo, ao ensino da palavra e oração. Porque ele dependia do Espírito, ele precisava suplicar, orar a Deus. Sem o Senhor, a igreja vai morrer, Senhor.
Sem o Espírito Santo não existe purificação. É o trabalho do Espírito através do ministério da palavra que lava a igreja. Então, alguém disse assim, é como se Paulo estivesse dizendo, primeiro, eu não ousaria falar sobre isso, sobre qualquer coisa, se não fosse a obra de Cristo, em vez da minha própria obra. Segundo, ele está dizendo assim, eu não ousaria falar sobre isso, se não for a obra de Cristo, realizada por meu intermédio, em vez de por intermédio de qualquer outra pessoa. É o que Deus tem feito através desse ministério. É disso que eu estou falando aqui. Então, em seguida, ele acrescenta, por palavra e obras, por sinais e prodígios. O que são sinais e prodígios que Paulo menciona? Para que sinais e prodígios? Sinais e prodígios aqui são aqueles milagres, né? As maravilhas que os apóstolos operavam, eles curavam, eles faziam coisas que Jesus fez. Eles detinham dons extraordinários. O que significa isso? Para que isso? Os milagres que Paulo fazia, irmão, sabe para que servia? Era para dar autoridade à palavra que ele pregava. Escute isso, o milagre, a grande função do milagre, dos sinais, é dar autoridade à palavra. As pessoas ouviam a palavra e viam o sinal. E quando elas viam o sinal, elas diziam, o que aquele homem está falando é verdade. Olha o que ele fez. Isso aconteceu com Moisés. Moisés foi pregar para o povo de Israel no Egito, estava escravo do Egito. E Deus disse assim, Moisés, você vai operar um sinal, eu vou trazer um sinal através de você. Você vai colocar a sua mão dentro da sua roupa, quando você tirar, ela vai estar tomada de lepra. E quando você colocar e tirar de novo, ela vai estar curada. E o povo vai acreditar no que você está falando. Então os sinais e prodígios, eles servem para dar base à autoridade da palavra, eles não são fim em si mesmo. Então é muito estranho a palavra de Deus, é muito estranho ao cristianismo, quando você entra numa igreja que se diz cristã, e tem um monte de sinal e milagre lá dentro, e não tem palavra, está completamente errado, está de ponta cabeça, não faz sentido. Como é que tem milagre e não tem palavra? Então qual é a explicação disso? É mentira. É tudo engano. É um teatro que acontece nessas igrejas. Porque se não há palavra, não há sinal. Então muitas pessoas hoje, irmãos, elas vão para uma igreja dita evangélica procurar por um sinal. Elas então são enganadas por falsos sinais, falsos milagres, de falsos profetas. A gente não deve procurar sinais. Você não deve vir à igreja procurar um sinal. Você deve vir à igreja procurar a palavra. E quem sabe Deus opere um milagre na sua vida. Mas o nosso desejo, o nosso anseio, a nossa sede é palavra de Deus. Aqueles que buscam sinais, Jesus diz assim, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias, 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quem é que pede sinal? Quem é que está atrás de milagre o tempo todo? Jesus fala, uma geração perversa e adúltera, que procuram Deus para obter benefício material. Não é esse o objetivo do ministério do Evangelho. Não é esse o objetivo. Mas aqui na igreja a gente ora. A gente ora pelos doentes. A gente ora pelos desempregados. A gente ora por prosperidade. A gente ora por vitória. A gente ora. Mas esse não é o fim da nossa vida. Que o objetivo da nossa vida é a glória de Deus. Então ele continua, irmãos, termina dizendo assim, a segunda parte do verso 19. Verso 19b, continuando aí do verso 19, diz assim:
de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças, até o Ilírico, eu tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me desse modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então Paulo diz que ele ministrou o Evangelho de uma ponta do mundo daquela época a outra, de Jerusalém até o Ilírico. De uma ponta a outra, Paulo ministrou o Evangelho. E é interessante porque ele fala aqui que ele cumpriu nele a profecia do Antigo Testamento, de que da luz levada aos gentios. Então o Evangelho foi espalhado pelo mundo e mudou o mundo completamente. Não existe nada como o Evangelho. Não existe necessidade maior do que o Evangelho. Nada mais urgente do que o Evangelho. Não há religião mais poderosa do que o cristianismo, mais duradoura, mais imbatível do que o cristianismo, e mais atacada do que o cristianismo. Não há mensagem mais penetrante, que penetra mais a consciência, que fere mais o coração, que constrange mais a alma, que é mais autoritativa, mais eficaz. Não há mais mensagem maior do que o Evangelho. Então você imagina que povos de diferentes culturas foram modeladas pelo Evangelho. Pessoas de idades diferentes, com graus de conhecimento diferentes, se submeteram ao Evangelho de Deus. E todo mundo, ele saiu disseminando, e todo mundo foi se submetendo ao Evangelho. Que mensagem é essa? Essa é a mensagem, a religião que virou o mundo de ponta cabeça. Que grande religião fez isso no mundo? Que governo conseguiu impedir o Evangelho? Essa mensagem, irmãos, que atrai o ódio de muitos, que perseguem, destroem os salões de culto, os templos, as igrejas. Mas quando eles fazem isso, uma coisa acontece. Sabe o que acontece? A igreja cresce mais. Ela se espalha mais. É a mensagem cujo perigo desperta coragem. Quando a ameaça se sobrepõe, a igreja se espalha. Que mensagem era essa? Que Paulo disse, eu preciso falar disso. Então ele diz assim, porque hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Paulo, por que isso, Paulo? Fica quieto aí, Paulo, do teu canto. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. Então ele termina aqui fazendo menção a um texto bíblico. Eu quero terminar com vocês abra sua Bíblia em Isaías 52, por favor. Isaías 52, verso 15. Isaías 52, verso 15. Diz assim, irmãos. É isso que Paulo está citando aqui agora, tá? Isaías 52, verso 15. Mas a gente vai ler até o verso 5 do capítulo 53. Assim causará admiração às nações. Os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão. E aquilo que não ouviram entenderão. Ele está falando do quê? Por que Paulo citou esse texto? Ele está falando do quê? Aí continua, ele diz assim, quem creu em nossa pregação? É disso que Paulo está falando. A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Paulo estava falando do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele diz, porque hão de vê-lo aqueles que não ouviram, hão de ouvir. Esse era o ministério a que Paulo dedicou a sua vida. É esse Jesus, é essa obra que a gente deve conhecer, para que nós mesmos sejamos oferecidos como oferta aceitável ao Senhor, porque Cristo foi sacrificado por nós. Você crê no Evangelho? A sua vida tem sido dedicada ao Senhor Deus. Sua vida é uma oferta, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o ministério que tomava o coração de Paulo. Quero terminar fazendo duas aplicações, irmãos. Primeiro, aconselhem-se uns aos outros. A gente deve buscar crescer na bondade, no conhecimento, para que a gente possa se ajudar a perseverar, nos advertir sobre os perigos das tentações, nos animar nos momentos difíceis da vida, nos repreender quando a gente estiver no erro, nos estimular à prática das boas obras, quando a gente for parado, infrutífero, inerte. É através do aconselhamento mútuo que a gente vai perseverar até o fim. Deem ouvidos, considerem os conselhos, especialmente dos irmãos da igreja, especialmente dos seus líderes. Escute o seu pastor, escute seus presbíteros, seus diáconos. O aconselhamento ele deve ser feito por todos. Ele precisa se aperfeiçoar na bondade, no conhecimento, para que todos nós sejamos capazes de trazer uma palavra oportuna na vida uns dos outros. Segunda aplicação, vivam suas vidas como se ela fosse uma oferta consagrada ao Senhor. Então, diante de tantos nomes com que a Bíblia nos chama, nós somos também chamados de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Precisamos viver assim, como se toda a nossa vida fosse dedicada ao Senhor. Porque se você é crente de verdade, esse é um fato sobre você. Você não pertence mais a si mesmo, mas tudo o que você faz, tudo o que você pensa e você fala, deve ser dedicado ao Senhor. Absolutamente tudo. Então pense nisso. Cada ato, cada escolha, cada decisão, cada fala, cada palavra, cada pensamento, sobem ao Senhor como aroma suave. Como Deus tem recebido a sua vida. Essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa vida. Que Deus nos ajude a cumprir esse propósito fundamental da vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar, em seguida a gente vai louvar o Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor nos ajuda, Deus, ilumina nossas